nome de Jesus. Quando o pastor leu em João 4, eu mostrei para Raquel, a esposa do pastor, e não é o texto que eu vou falar, mas é no capítulo que eu vou falar, é no mesmo capítulo 4 de João, mas a partir do verso 31. E nessa mensagem de hoje, eu gostaria de falar para vocês sobre conhecendo e fazendo a vontade de Deus. Muitos conhecem, mas não fazem. O texto está em João capítulo 4, dos versos 31 até o verso 42. Evangelho de João, capítulo 4, versos 31 a 42. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos ou as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Meus irmãos, para que a gente possa introduzir o assunto, eu gostaria de dizer a vocês que o apóstolo São Paulo, em sua primeira carta, no capítulo 15, verso 47, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: o primeiro homem, que foi Adão, veio da terra. Adão se rebelou contra Deus, pois Deus tinha dito para ele: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus aqui começa a abrir um caminho para que a sua vontade fosse realizada. Mas este homem, Adão, o pecado que ele cometeu foi caracterizado exatamente pela sua desobediência, pela sua rebeldia contra uma ordem clara de Deus. E como consequência, havia uma sentença. E Deus já tinha dito que se você comer desta árvore, você morrerá. Então o pecado de Adão lhe causou a morte. Adão morreu. Mas ele não continua existindo? Sim. Só que existindo fora da intimidade, da comunhão com o Senhor. Ele morreu espiritualmente. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, o apóstolo São Paulo diz assim: assim como
todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, não há dúvidas, todos morreram para Deus e vivem para o mundo. Isto não há dúvida alguma. Em Romanos 5,12, Paulo diz assim, fala que pelo pecado de um a morte entrou para reinar. Por essa razão, toda a humanidade está morta em razão da desobediência de Adão. O primeiro homem, Adão, que é da terra, que não fez a vontade de Deus e por isso foi lançado fora da presença de Deus, que é o autor e o sustentador da vida, e o resultado da morte de Adão foi que todos os que foram gerados subsequentemente nasceram mortos. Nasceram mortos. O segundo Adão, o que veio do céu, que é Jesus, Deus enviando um outro homem, chamado de segundo Adão, Jesus decide submeter-se totalmente à vontade de Deus, ainda que esta vontade o levasse à cruz. A vontade de Deus estava na vida de Jesus acima de qualquer situação, e ele decidiu fazer a vontade de Deus, ainda que esta vontade o levasse ao Calvário, como de fato ele foi. E ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Contudo, faça-se ou cumpra-se a tua vontade. Eu quero te dizer uma coisa: a morte e a vida são definidas pela obediência. Dizem que, e é fato, não posso negar, que a língua, a fala tem o poder da morte, mas a morte e a vida, elas são definidas pela obediência. Moisés foi exatamente isso que falou lá em Deuteronômio capítulo 30, de Deuteronômio capítulo 30, ele diz isto de uma maneira muito clara. Deuteronômio capítulo 30, os versos 19 e 20. Deuteronômio capítulo 30, 19 e 20, o profeta Moisés, ele diz assim, versos 19 e 20: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua família, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia dado. Escute, Israel, ouça, Israel, obedeça, Israel, aquilo que Deus tem falado, porque nesta obediência está a vida e também está a morte. Meus irmãos, é importante nós notarmos que os descendentes do primeiro Adão, o da terra, como eu disse, todos morreram para Deus e vivem para o mundo, enquanto que todos os descendentes do segundo Adão, do céu, eles morrem para o mundo e vivem para Deus, fazem exatamente o caminho inverso. Eles invertem o caminho, enquanto que aqueles que são descendentes do primeiro Adão, eles morrem para Deus e vivem para o mundo, enquanto que os descendentes do segundo Adão morrem para o mundo e vivem para Deus. Aleluias! Isso é fundamental para a nossa vida e nós precisamos entender isto. Meus irmãos, Paulo nos responde em 2 Coríntios capítulo 5,
Verso 17, eu repeti isso aqui nesta manhã, que em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. Muito bem, tendo dito isto, eu quero pensar no texto que foi lido. Nós concluímos que devemos seguir o exemplo deixado por Jesus. Ele disse no texto que foi lido: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Esta vontade de Deus é boa e perfeita. Em Romanos 12, 2, o apóstolo São Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta boa, esta perfeita, esta agradável de Deus, vontade de Deus só é percebida e sentida se primeiro houver, meus irmãos, uma renovação da mente. Não há como experimentar a boa vontade de Deus se a gente não passa por essa transformação de mente, de coração, para compreender isto. Não há como compreender esta vontade de Deus se não passar por isso. O apóstolo Paulo diz claramente. Dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer que tenhamos uma visão dos campos que estão brancos para a colheita. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão das pessoas do reino de Deus? Jesus disse que os campos estão brancos. E qual é a visão que eu tenho dos campos? Como é que nós, como igreja, estamos enxergando esses campos que estão nos gritando para nós: vem aqui? Muita gente está aqui esperando que os pecadores venham aqui. Isso está errado. Nós temos que ir onde os pecadores estão. É lá, os campos estão brancos. Eu tenho tido ultimamente experiências, se eu contar, as pessoas não estão acreditando. Tem acontecido fatos extraordinários, misteriosos. Tenho tido experiência de orar com pessoas no supermercado, no meio da multidão. Afasto com a pessoa, tenho orado por ela, ali dentro do supermercado, um grande movimento. Eu coloco a minha mão sobre ela e oro publicamente, mas os crentes têm medo de se manifestarem. Você foi chamado para ser sal, para ser luz. Você tem que brilhar aonde você estiver. Não se preocupe com quem está te olhando. Você tem um compromisso de fazer a vontade de Deus. Eu penso que nós temos estado morrendo. Nós temos ficado enfraquecidos. Muita gente não estão na casa do Senhor com a justificativa do corona. O corona não foi a razão, é que elas já não queriam estar na igreja e desculpam pelo corona para não estarem. Há uma expressão muito interessante. Ela diz assim, ela não é minha: quando nós queremos, nós damos um jeito. Quando nós não queremos, nós damos uma desculpa. O que é que você está fazendo? Dando um jeito ou dando uma desculpa? O que é que nós estamos fazendo? Estamos dando um jeito para fazer a obra de Deus? Ou nós estamos dando uma desculpa para não fazer? Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Os campos, Jesus diz no capítulo 4, verso 35, que eles estão brancos, prontos para a ceifa. Na sua casa, na sua rua, aliás, ao lado da sua casa, tem uma pessoa que precisa de você, para que você testemunhe de Jesus para ela. Abra os seus olhos, olhe os campos, eles estão brancos. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, que a gente precisa ter uma visão do campo. Abra os seus olhos espirituais, tenha uma visão do campo. Segundo lugar, a vontade de Deus é que seu corpo, que é a igreja,
viva uma vida de comunhão. Nós precisamos entender isto. Nós somos uma família. Não podemos ficar apartados um do outro. Nós temos que nos unir em comunhão. Por esta comunhão, Jesus orou lá no capítulo 17 de João, verso 21, que você depois pode ler. Será que você que está aqui, que me acompanha, que me escuta pela internet, se declara cristão, membro da igreja, corpo de Cristo, está vivendo de fato em comunhão com este corpo? Ou você se isolou? Ou você apartou do corpo? Esta é uma resposta que cada um de nós temos que dar. Você não pode responder por mim, e nem eu posso responder por você. Cada um de nós temos que fazer o nosso exame lá para dentro da nossa alma, vasculhar aqueles cômodos que, quem sabe, têm sido mantidos trancados. Rompa com este cadeado da alma e entre aí e verifique se você de fato está vivendo uma vida de comunhão com o corpo de Cristo. Se não estiver, não fique desesperado, ainda há oportunidade. Hoje você pode recomeçar a sua vida. Sempre há um recomeço muito importante para nós, e nós podemos fazer isso. Então, nessa questão de fazer a vontade de Deus, o segundo ponto é nós precisamos ter uma vida de comunhão, porque esta foi a oração de Jesus, lá em João capítulo 17, verso 21. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é fazer com que seu reino ocupe a prioridade da nossa vida. Me permitam, os irmãos, quero dar um testemunho pessoal. Eu estou com mais de 33 anos morando nos Estados Unidos. Cheguei como qualquer um outro, mas eu fui com um objetivo de estar enganjado na obra de Deus. Procurei 2 missões aqui no Brasil. Posso citar os nomes sem nenhum problema. A missão MISPA, que era da minha denominação, e a missão Antioquia, que está em São Paulo. Eu percebi que nenhuma dessas 2 missões estavam abrindo as portas para que eu pudesse ir através delas. Eu decidi ir só com uma condição. O pastor já escutou eu dizendo isto, e eu vou repetir, me perdoe. Eu dizia para o Senhor na minha ida: Senhor, se não for a tua vontade, fecha a porta. Eu não orei para que a porta fosse aberta, eu orei para que, se não fosse a vontade de Deus, a porta fosse fechada. E o Senhor, Ele sempre esteve no nosso lado, nos abençoando e abrindo as portas e realizando o seu querer em nossa vida. O meu primeiro trabalho nos Estados Unidos foi no Dunkin' Donuts, fazendo os donuts. Donut é tudo que é redondo. Tudo que é redondo é donut. E eu trabalhei ali 3 anos. Quando eu fui trabalhar, eu disse para o patrão: eu sou pastor, tem um grupo que eu tenho que tomar conta, pastorear, só posso trabalhar no domingo depois do culto, porque eu tenho um compromisso com a igreja. No domingo eu só posso trabalhar depois do culto. E o patrão disse: perfeitamente, pode vir depois do culto. A primeira saída que eu tive nos Estados Unidos foi sair para buscar um lugar para congregar. Não foi nem para buscar trabalho, eu tinha dívida. Foi para buscar um lugar para congregar. Mas sabe o que aconteceu com a minha vida? E pode acontecer com a sua, porque Deus não tem preferência, Ele ama a todos de igual. Eu cheguei no dia 27 de janeiro do ano de 1988, no mês de fevereiro,
eu já estava dando entrada na minha documentação, me legalizando por uma igreja americana, e toda a minha família foi para os Estados Unidos legalizada. Mas eu propus no meu coração que eu buscaria a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Então, o terceiro ponto, fazer a vontade de Deus, nós precisamos buscar o seu reino primeiro. Essa é a vontade de Deus. Jesus não disse isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos, buscamos as coisas, e se sobrar tempo, nós buscamos o reino. Essa é a realidade. A maioria de nós fazemos isto. Mas nós precisamos aperfeiçoar a nossa vida para colocar Deus primeiro em nossa vida. Nós precisamos conhecer e fazer a vontade de Deus. À medida que você for lendo a Escritura vai te revelando o que o Senhor quer da sua vida. E você toma a decisão de fazer somente aquilo que Deus quer, e você será, eu tenho certeza, posso te garantir, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, vitorioso, vitoriosa, e Deus será glorificado através da sua vida. Às vezes, nós não sabemos o que é ser cristão. Ser cristão é estarmos dispostos a renunciar até a nós mesmos, muito menos coisas. As coisas valem menos do que você, do que eu. O seu eu vale mais do que tudo. Quando você se dispõe a seguir a Jesus, nós precisamos nos dispor a renunciar a nós mesmos. E Jesus chegou a dizer: aquele que não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Mas nós temos até medo de pregar isto, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir isto. Mas este é o Evangelho, e nós precisamos entender isto. Que Deus te abençoe nesta noite, que os céus se abram sobre a sua vida nesta noite, e que o Espírito Santo possa orvalhar a sua vida de uma maneira poderosa nesta noite, e que você fique cheio da graça de Deus para o louvor, honra e glória do nome de Jesus. Este é o recado que eu trago para vocês nesta noite, em nome de Jesus.